O maior mal comum é isso, é o medo, é a incerteza, e a gente está perdido, as pessoas estão perdidas. Elas não sabem por onde começar. Então, o tema dessa live é o primeiro passo por onde eu começo. E eu quero falar isso muito, eu estou ensinando isso dentro do acesso. São práticas, eu estou com a atualização aqui para passar para vocês, que é o seguinte. São práticas diárias. Para você começar por você, é a prática diária do exercício, do corpo, você olhar para o corpo. É quase que algo antagônico e louco para te falar agora aqui nessa live, que é o seguinte. A gente começa por fora. O que está se requerindo nesses últimos tempos, e agora na atualidade, que a gente olhe e comece por fora. O que é o por fora? É o nosso corpo, o nosso externo. A gente precisa estar num estado de presença e saúde para que a gente entre em ressonância, em consonância com a nossa presença. Somente nesse lugar de presença e de cuidado com o corpo, de alguma terapia, de algum exercício, que a gente vai entrar em estado de presença. Por que eu estou falando isso? Se tiver alguma pergunta, tu me fala aí. Porque, por exemplo, eu estava cansado durante o dia. Pela manhã, eu fui fazer yoga bem cedo, na beira da praia, na beira-mar aqui. Maravilhoso. Isso é nossa prática diária. E aí eu tive atendimento, trabalhei o dia todo aqui no escritório. E no final do dia eu estava moído, cansado. O que é isso? E eu já tinha a nossa live marcada. Eu peguei e fui correr. Eu fui fazer a minha prática de corrida. Deixei para fazer hoje de tarde. E isso me catalisou, me movimentou, acelerou o meu organismo e as minhas partículas, as minhas moléculas. E eu estou renovado, eu estou numa outra energia. Olha só o que eu quero dizer para vocês. Que a gente está numa era onde as dimensões estão arrastadas. Estou falando isso bastante. No acesso, eu vou dar isso muito para vocês. Que a gente está numa transformação de tempo e época que tudo está mais arrastado, mais lento, mais vagaroso. Se a gente não olhar no estado de presença do nosso corpo, a gente não vai conseguir ter acesso à nossa superconsciência, a consciência da presença, do agora, onde nos deixa muito mais corajosos. Então, por que eu estou falando que a gente está numa era de tanta informação, de tanta cultura, e nada disso está mudando a nossa vida? Está nos trazendo mais confusão, muito mais confusão. Por exemplo, agora, por exemplo, no Instagram, ou qualquer lugar, tem milhares de pessoas fazendo live, ensinando outras pessoas. E tá tudo bem, tá tudo certo. Para você ter uma ideia como a gente tem muito acesso à informação. Só que isso não está mudando a nossa vida. De alguma forma não está trazendo mudança para a nossa vida. E essa live é para te dizer o seguinte, para dividir com vocês, que hoje, o quanto antes, anote aí isso para você. A gente precisa movimentar o nosso corpo. A gente precisa olhar para o nosso corpo físico, movimentar o nosso corpo físico, porque é a partir da saúde física e a aceleração da saúde física, é o que está sendo requerido agora, nesses últimos tempos, que a gente vai conseguir ter estado de presença, mais saúde e mais energia para a gente atravessar nesse novo tempo, onde está mais pesado, está muito mais pesado. Então a gente precisa dessa acelerada energética. E a única forma de acelerar energeticamente não é mais meditando, não é parado, estático. É se movimentando. Trazendo alegria. A movimentação do corpo traz mais alegria para as células, mais vitalidade, mais energia. Eu estava há 3 horas atrás, morto de cansado do dia. Eu fui fazer uma corrida. Corri 3 km aqui na avenida. E isso mudou meu dia. Então, cara, tudo começa dentro da gente. Eu sei que é batido, mas começa pela gente. A gente precisa começar a olhar agora muito mais para a nossa saúde física e o nosso estado mental físico também. Tudo muito físico. Para a gente ter o estado de presença. É como se a gente começasse, de alguma forma, a ser um pouco mais egoísta. Pensar muito mais no nosso bem-estar. Eu sei que é difícil para quem está dentro de uma família, quem está... A mulher, por exemplo, mulher desperta antes. E os maridos, os cônjuges, eles têm uma dificuldade de estar entrando junto nessa barca do despertar. Então é um desafio para quem
é casado e tem a rotina de um casamento, geralmente a mulher já está despertando antes e os maridos não. Então também eu sei que é um caminho solitário dentro da sua própria casa. Como é que tá aí? Tá indo bem? Tá alguma dúvida? Gente, quem quiser perguntar, o poder de uma live, o poder de um ao vivo, é eu poder dividir com vocês e vocês fazerem perguntas. Isso que faz a interação de uma live. Então o que eu quero dizer para vocês é que agora eu tenho como dizer para vocês que sim, a minha vida se transformou, ela mudou, tá mudando, tá se transformando. Eu tô destravando e destravando pessoas porque eu mudei totalmente o ritmo da minha vida. Isso vem ao longo de um ano para cá e é na prática esportiva. A corrida, a aceleração, a movimentação do meu corpo, isso tudo me ajudou a acessar muito mais consciência. Isso que eu quero trazer para vocês nessa live. O acesso a mais consciência é através da prática esportiva, a prática de cuidar do corpo. Osho, há séculos, Osho mesmo já praticava e difundia isso, sobre você ter uma movimentação, uma aceleração no seu corpo, nas suas moléculas. Para a gente ser um ser dimensional e acelerar em dimensão, a gente precisa acelerar nosso corpo. Eu falo muito sobre isso porque foi através disso que eu tive acesso. Quer fazer alguma pergunta? Foi através disso que eu tive meus acessos. Foi através de uma alimentação, através de mais prática esportiva. A nossa geração, essa dos 30 aos 55 anos, a nossa geração ela tá precisando de muita, ela precisa de aprovação. A gente está muito nesse lugar de necessitar da aprovação das outras pessoas. Então quando tu tá nesse espaço de esperar que a pessoa aprove você, que você faça para agradar outras pessoas, você nunca vai sair desse lugar. Você nunca vai agradar a você mesmo. Quando tu escolhe agradar outra pessoa, tu vai acabar agradando a outra pessoa e esquecendo de você. Por que eu estou falando isso? Porque a gente nunca começa um projeto, ou começa e não termina o nosso projeto de vida, porque a gente está sempre preocupado com o que os outros vão falar da gente. E o começo dessa história é dentro da gente mesmo. Eu quero trazer essa consciência para vocês. É você trabalhar, de certa forma, um pouco... É quase que um egoísmo. Tirar algum tempo do teu dia para olhar para você. Geralmente isso eu estou fazendo de manhã. Eu começo pela manhã. Praticando yoga. Praticando uma meditação ativa. Isso muda totalmente meu dia. Porque a gente está acostumado a acordar e ficar no piloto automático. A ir pela mente, a querer resolver problemas, a começar o dia já lembrando dos problemas que tem que resolver. E não é aí que cria, não é nesse lugar que cria. Tá indo no tempo certo? Tá tudo certo? Segue teu raciocínio. Tá. Gente, então assim, ó, eu tô um pouco aqui nesse lugar de querer trazer consciência para vocês sobre a importância da gente cuidar muito desse espaço da nossa saúde. O mais importante de tudo é a gente entender que o tempo tá, todo mundo está nesse coletivo do perdido, e o lugar que cria é nesse lugar da leveza, da aceleração, do amor, do coração da gente. Então eu quero dizer para você o seguinte, que eu acessei um lugar incrível há um tempo atrás aqui, estou dentro dele, e foi praticando esporte todo dia fazendo a minha meditação e fazendo meu yoga. Tá bem? Eu tô um pouco perdido. Eu me perdi no fio da meada aqui. Então a gente está no meio de tanta informação que a gente está todo mundo nesse espaço de estar perdido, sabe? Eu mesmo me perdi agora no meu espaço aqui. Vamos recuperar. A Rose Ravana perguntou como driblar a fadiga mental para os exercícios mais intensos. Tá. Então olha só, boa pergunta, Rosana, obrigado. Rose Havana, obrigado.
Eu me perdi um pouquinho aqui. Olha só, a gente tem que ter uma disciplina. A motivação, ela é importante na nossa vida, mas só a motivação não ajuda a gente. A gente tem que ter a disciplina e tem que começar aos poucos. A gente tem que começar com a prática e aos poucos. Por exemplo, só o fato de a gente ter a consciência que a gente tem que ter um tempo para nós durante o dia, só nosso. Mesmo a gente estando com família, com os filhos, você que está com o seu cônjuge, tu tem que tirar um tempo só para você. Eu sei que eu tô nessa prática, para mim tá fácil, porque eu comecei há 4 anos já. E no último ano eu incrementei na minha vida a corrida. E a corrida me ajudou muito. A corrida te traz muito prazer. Traz muito prazer. Então, para quem está querendo começar uma prática esportiva, é muito importante a prática esportiva. É você fazer caminhada. Você começar 1 ou 2 vezes por semana a fazer caminhada na sua rua, na frente da sua casa. Eu tenho a avenida aqui que eu corro também, e que eu faço caminhada, e que eu me exercito. Mas eu quero trazer essa consciência para vocês que nós estamos num novo tempo e que a gente precisa do exercício, da prática do exercício. Porque a nossa prática de exercício, ela traz muita consciência, muito estado de presença. Quando a gente está praticando uma caminhada, um exercício, a gente traz muita dopamina, muita serotonina, muita ocitocina para dentro do nosso cérebro. E para te atingir a maiores consciência na tua vida, é muito orgânico, eu já falei isso, isso é muito orgânico. A gente precisa dessa parte orgânica e física para a gente acessar mais consciência. E claro que a mente, ela é preguiçosa, a nossa mente é preguiçosa, ela vai dar um jeito de querer conforto, a gente não vai querer praticar esporte. Então tem que tirar um tempo da tua semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, se você não vai na academia, praticar uma caminhada. Quem ainda é sedentário, pratica um yoga. O yoga também eu pratico todo dia, é muito importante. Mas é muito, muito importante a gente entender que a gente está numa nova era de aceleração, de dimensão, e que a gente precisa estar unido no nosso corpo, tá com a consciência do nosso corpo. E o que eu falo assim que agora é muito real. Não adianta, não é de dentro para fora, não é mais isso. Não é que a gente vai meditar e que a gente vai estar com a mente sã e depois o corpo vai ficar são. Não tá mais, não é assim que acontece. Eu sei porque eu tô com muita consciência. A gente precisa cuidar do corpo junto com a mente, lógico. Cuidar muito do corpo, porque ele vai trazer luz, mais prazer, mais sensação, mais vitalidade, mais energia, para a gente alcançar os nossos anseios da nossa consciência, da nossa mente. A gente melhora o nosso condicionamento. Melhorando o nosso condicionamento físico, a gente alcança mais consciência. Olha como isso é louco, e foi assim que eu alcancei. Nos últimos meses, especialmente nos últimos 30 dias, eu estava praticando as meditações ativas de Osho, e eu estava também fazendo corrida. Então todo dia, e musculação. E isso fez com que eu mudasse a minha estrutura de energia, de produção de energia do dia. Eu estava conseguindo fazer muito mais coisas durante o dia e estava me trazendo muito mais consciência. Eu acho que é isso que eu respondi a pergunta da Rosiavana. Rosiavana, é isso. Tem que trazer muita vontade, força de vontade, para te praticar algum esporte todo dia, especialmente se conseguir todo dia. Porque isso vai te trazer bem-estar, mais vitalidade, vai te acelerar mais as tuas moléculas, a tua vontade de prazer por cuidar do teu corpo. E, consequentemente, tu vai ter mais energia durante o teu dia para fazer mais coisas. E mais consciência. A gente está num tempo que eu falo muito, que é da aceleração. Por quê? Porque a gente não está mais conseguindo criar nas camadas 3 e 4 da dimensão. Que é a nossa camada... A 3 e 4 é a física. A 4 é das sensações, dos medos, dos anseios. E a 5ª dimensão, que é a camada acima, que é a camada realizadora, é nessa que a gente tem que ficar leve. Só habita a 5ª camada, a camada 5, a 5ª dimensão, quem está no aceleramento, quem está na saúde física, na saúde plena, e tu te torna realizador nesse lugar, tu te torna muito mais realizador. Por exemplo, agora mesmo, olha que interessante, eu tenho que conversar com vocês. Eu não sei em que ponto de vista que eu chego, que eu não gosto de fazer live no Instagram.
Por que eu tenho esse ponto de vista de não conseguir fazer live no Instagram? Eu vou olhar para isso com bastante atenção. Eu tava com a live ligada aqui pro Instagram e eu senti interferência, é coisa da minha cabeça, do meu ponto de vista. E já aqui no YouTube, eu me sinto muito à vontade, muito melhor aqui no YouTube. Então, olha só, eu comecei a live pelo Instagram, meio que me perdi no raciocínio porque eu não me fico à vontade no Instagram para fazer live. Eu faço stories, eu produzo conteúdo, faço tudo pelo Instagram. Eu tenho maior facilidade pelo Instagram. Só que para fazer live eu tenho essa dificuldade. Olha que interessante. Eu vou olhar para isso. Isso é um ponto para eu trabalhar em mim. Por quê? Porque eu tô ganhando dinheiro, eu tô destravando pessoas, eu tô ajudando pessoas dentro do Instagram para terem seus negócios. E para fazer live, qualquer outra coisa eu faço. Mas para fazer live eu tenho esse bloqueio. Tu notou? Tu percebeu? Sim. E aí eu me perdi na live, agora que eu peguei o jeito. Quer fazer uma pergunta? Tem perguntas. Gente, vocês perceberam isso? Eu me perdi na live. Sim. Porque eu tava no Instagram. Eu vou trabalhar isso. Tassiane Bezerra perguntou, você acha que quando a gente está no período de criação, você acha que existem sugadores de telepatia? Ou, sei lá, roubo de consciência? Sim. Ou de ideias? Nossa, Tassiane, essa pergunta é muito boa. Para eu poder entrar nessa questão, eu vou subir aqui na esquizofrenia um pouco aqui. Porque é acesso, eu já tive esse acesso. Ó, a gente tem uma superconsciência, tá, Tassiane? Eu vou falar muito sobre isso. A gente tem uma superconsciência. Não existe subconsciente, é uma superconsciência que a gente ativa. Na prática de esporte, na prática de aceleração do corpo, a gente ilumina a nossa superconsciência. Essa nossa superconsciência, que eu chamo de Jarvas, ela é telepática, ela anda na sexta dimensão. Ela está na sexta dimensão. O que é a sexta dimensão? Lá não tem o tempo nem o espaço. A gente anda, todo mundo se encontra lá. Todas as consciências se encontram lá. Então, quando a gente está iluminado, ou numa inspiração, numa criação, nas suas ideias, tu está querendo ter algo, acho que tu tem uma loja de jeans, de roupa, alguma coisa no Instagram, eu acho que é isso. Por exemplo, tu está com alguma ideia de alguma marca, algum nome, para vocês que estão aqui me assistindo. Sabe o que a tua superconsciência faz? Ela acessa essas consciências, a criatividade. Por quê? Porque no campo da quinta dimensão e sexta dimensão, está toda a vastidão da criatividade, do amor e da leveza. Nesse lugar, quando tu acessa a inspiração e a criatividade, milhares de outros Jarvas, de outras pessoas também estão acessando. Então, quando tu acessa esse lugar, tu está criando. Mas se tu só criar e tu tiver pela mente e não tiver inspirado em ouvir a tua criação ou botá-la em prática, escrever, quando tu absorve ela pela superconsciência, ela está ali, inata, vibrando, querendo ser transformada em energia de criação. Se tu não usa ela, outra consciência que está na mesma vibração de criação, que está requerendo a mesma ideia, o Jarvas dessa pessoa, a superconsciência dessa pessoa vai lá e copia, ela acessa. E tu não entende às vezes porque que na outra semana a tua ideia está sendo feita por outra pessoa, bem igualzinho. É sobre isso. Então as pessoas acessam as tuas ideias. Se tu não põe elas em prática, ou se ela não é uma verdade para você, ou você tem medo de executar ela. Então, muitas vezes, sempre é assim. Sempre acontece desse jeito. Por que não é bom? Olha só. Quando a gente tem a nossa superconsciência, toda a superconsciência ela é pura, ela é de luz. Mesmo a pessoa sendo mal, estando nas trevas, com má intenção. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu estou com uma intenção, uma criação, uma ideia aqui, eu crio e eu falo para alguém, essa superconsciência da outra pessoa, todas as superconsciências que estão achando isso incrível, elas vêm e abraçam essa ideia, elas sugam essa ideia. Por isso que às vezes tu tem algo que tu pensou, só falou, ainda não criou, e tu falou para as pessoas, não acontece. Porque é o que chama de inveja. Essa energia é os Jarvas, a superconsciência das outras pessoas que identificaram essa tua supercriação, essa tua ideia genial, e elas foram lá e sugaram, quiseram essa ideia, acharam incrível de alguma forma. Tudo inconsciente, porque se tu estiver consciente tu não faz isso. Por isso que não é bom tu tá mostrando uma ideia que está nascendo, um sonho que tu tá fazendo ou criando, não é bom tu externar ele ainda,
porque ele ainda está num estado de criação, de dimensão, e tu ainda não transformou ele em matéria, em intenção e criação. Ele pode ser roubado, pode ser minado e perdido. Olha que e perde, ele se perde. E daí não acontece. Faz fundamento? Tem sentido para vocês? Ó, agora eu estou acessado. Agora, nesse exato momento da live, eu estou acessado. Antes eu estava na mente, em algum lugar, e eu vou descobrir isso depois, eu vou tratar isso. Eu estava perdido na live aqui. Como se eu estivesse vagando. Olha só que interessante. Tu percebeu isso? Muito. Gente, que louco isso. É um lugar desconfortável. Eu perguntei se tu tava bem primeiro. É um lugar desconfortável. É como se eu tivesse na live aqui e eu tivesse saído do meu corpo. Eu tivesse no piloto automático. Nunca me aconteceu isso. Eu vou ver por que isso aconteceu. Agora eu tô integral aqui na frente de vocês. Inteiro, completo. Vamos lá, Jair. Olha, a Patrícia Ferreira perguntou sobre alimentação. Ela viu no teu Insta que você come beterraba antes dos exercícios. Isso. Quais mais alimentos nos ajudam nisso, além da beterraba? Gente, isso tudo, olha só, eu vou falar pra vocês aqui, eu vou falar muito, eu vou fazer live todo dia. Eu tenho muito conteúdo pra passar pra vocês, mas é muito conteúdo. E eu vou dar tudo isso no acesso. No acesso eu tô dando já pra alguns alunos, eu vou dar pra vocês também. Olha só, a beterraba ela tem uma substância chamada, anota aí, depois tu pesquisa, tá? É a Patrícia que perguntou? Uhum. Patrícia, anota aí. Quero que vocês tenham a agenda. Na beterraba ela tem uma substância chamada palatinose. Essa palatinose é um açúcar natural que é um vasodilatador. O que acontece? Eu como muita beterraba e eu cozinho ela no vapor. Depois que eu comecei prática de corrida, há mais de um ano que eu corro, eu como antes das minhas práticas de corrida. Eu como no meio das minhas tapiovo. Então ela é um vasodilatador, ela ajuda a dilatar a circulação, melhora a tua circulação. Ela faz tu ter mais vitalidade, mais vigor, entendeu? Então a beterraba, ela é maravilhosa, é uma raiz maravilhosa que tu tem que ter em casa. É sobre a importância de além da beterraba, o que tu recomenda? A beterraba é o que eu mais uso para fazer nas corridas, de pré-treino, de pós-treino. Agora que eu estou migrando, com a ajuda também da Sharon, eu estou migrando para a dieta do vegetariano e do veganismo. Então, para mim, que tem uma mente ainda enraizada na carne, tem mais de 3 anos que eu não como mais carne vermelha. Eu estava no frango, no peixe, mas agora eu estou saindo da carne. Então eu perdi um pouquinho de massa muscular, mas é questão de crença. É porque eu também não olhei muito bem para minha dieta. Mas eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa live, por favor, olhem para a sua saúde de corpo e de físico, o que vocês estão comendo e como vocês estão se cuidando. E a prática esportiva ela faz você ter acesso. Isso eu afirmo para vocês. Eu tive, há 30 dias atrás, eu repito isso e falo com cuidado, eu tive uma iluminação. E essa iluminação foi muito orgânica, foi 50% orgânica. Foi de muita consciência, eu recebi muito acesso, mas eu senti assim que foi muito fisiológica, muito orgânica. Tem mais alguma pergunta? Tem. Mas é isso, já terminei. Gente, olha só, façam pergunta, aproveitem, porque disso aqui é um exercício para eu ver a minha consciência, para eu dar a informação para vocês. Eu acessei tanta informação que isso é um exercício, é como se eu estivesse treinando aqui numa academia a minha consciência. Então, peçam muito, que isso me ajuda bastante. E live é para isso, para vocês aproveitarem e perguntarem, porque no Instagram tu vai só olhar meus stories, vai reagir, não tem como tu perguntar. E aqui a gente pode entrar num assunto e ir embora. Só um comentário antes de fazer a pergunta. A Beatriz Gomes, ela disse: você se sente em casa no YouTube. Você faz um monte de vídeo no YouTube, você se sente em casa. Isso. Talvez por isso tu tenha mais facilidade de fazer live no YouTube, não tem pois é, olha só. De fazer no Instagram. Olha só que engraçado, bem isso, Bea. Quando eu comecei a produzir conteúdo em 2018, eu comecei pelo YouTube. Porque eu fazia os vídeos, soltava e esquecia. Eu nem queria ser famoso. Eu lembro que eu pensava, quem vai querer olhar minhas coisas? E eu fazia tão natural como se eu estivesse contando para um amigo. E foi isso, essa falta de intenção que fez a coisa acontecer. Eu lembro que eu tinha 10 mil inscritos no YouTube e o pessoal falava, cara, cadê teu Instagram? Eu tinha 1.000 seguidores. E aí comecei a olhar pro Instagram.
eu vou olhar para isso com muito carinho, porque que eu não me sinto à vontade de fazer live no Instagram. É ponto de vista, é coisa da mente, eu vou olhar para isso. Porque o resto eu faço tudo. Eu posto, eu faço vídeo, eu faço Instagram, eu faço stories, tudo. E me deixa um lugar desconfortável, eu vou ver isso aí, não sei porquê. A Sandra Leituga perguntou: Grande Jair, consigo criar coisas pequenas e as maiores? Então olha só, Sandra, eu vou te falar uma coisa muito engraçada, isso vai estar no acesso. Eu vou falar muito do acesso aqui para vocês, porque é o curso que eu vou me fechar numa sala com vocês, com quem tiver disponível. Porque o que é o acesso? Cara, tudo que eu passei, e a Sharon passou comigo, eu precisei muito da ajuda dela como aterradora, eu tive um acesso muito grande. Quem acompanha L Couto deve entender o que eu tive. Eu acessei muita consciência, o Osho, vários caras, e isso pareceu quase uma esquizofrenia, eu quase pirei. Eu tive muito acesso. E eu tô agora integrado, faz uns 20 dias que eu integrei, eu virei uma pessoa normal, voltei me aterrei. Mas o que acontece? Eu tô montando um plano sobre isso, um plano como é que eu vou trazer todas as pessoas, o máximo de pessoas que quiserem, que requererem desse acesso para transformar suas vidas. E eu implementei, junto com a Cheryl até, nesses últimos tempos, práticas que estão fazendo eu ascender e arrastar a realidade, gente. Realidade que vocês não vão entender. Coisas dentro da minha casa mesmo, que estava trancada, parada mesmo de alguma forma, e que a gente transformou, que eu mudei. Então, olha só, Sandra, eu vou te afirmar assim, para nossa realidade, isso no acesso, eu vou dar no acesso, as camadas de realidade, antes de te responder, eu vou te falar o seguinte, veja se tem mais alguém perguntando aí. As camadas de realidade da terceira dimensão, da quarta dimensão, da quinta dimensão, da sexta dimensão, gente, vai até a 10ª dimensão e está sendo construída uma 11ª dimensão. Todas essas camadas de realidade, elas têm uma velocidade diferente, elas têm uma onda diferente, presta atenção. Todas essas camadas têm uma onda diferente. Então, não existe na camada 5 para cima, 6, 7, 8 e para cima, não existe tamanho de mensuração de riqueza ou tamanho de dificuldade. Olha só que incrível. É o quanto a gente consegue acessar nessas camadas que vai fazer a velocidade da nossa manifestação. Sandra, tu percebe, Sandra Leiturga, né, que perguntou. Me responde agora, vocês aí vocês conseguem perceber isso que eu estou falando? Esse acesso que eu estou falando? As camadas de realidade, 3, 4, 5, 6, cada camada tem uma densidade, tem uma energia, tem uma onda e uma velocidade. Se tu tiver na camada 3 do físico, da escassez, as coisas são mais lentas. Se tu tá na camada 4, já é um pouquinho mais acelerado. Se tu tá todo integrado em corpo físico, consciência na camada 5, é mais veloz. Tu provê as coisas mais velozes. Se tu acende em aceleração, corpo, alimentação, consciência, tu vai para uma camada 6, tu praticamente manifesta as coisas instantaneamente. Gente, isso eu vou ensinar isso no acesso para vocês. Tem que ver o quanto vocês estarão disponíveis para pagar, e vai ser menos de 600 reais. Eu estou vendo aqui como vai ser esse preço. Eu vou falar muito disso. Por quê? Porque ali, com 2 dias de acesso, eu vou mostrar para vocês as práticas. Eu vou mostrar para vocês as práticas que eu faço. A gente vai fazer junto as práticas. Por exemplo, uma meditação ativa, depois vem a yoga, depois a gente vai ter uma terapeuta tratando de uma vivência com a gente, de leveza, para a gente baixar todas as nossas barreiras. Tudo coisa que eu já fiz, estou implementando em mim, são protocolos. Gente, vocês não têm ideia. Eu paguei caro porque eu larguei toda a minha carreira para eu chegar nesse lugar. Eu larguei tudo. Sabe o que é tudo? Tudo, status. Para eu implementar protocolos na minha vida para testar, porque eu não acreditava, porque que a lei da atração, que eu treinei e brincava com a lei da atração e de fazer as coisas acontecer, ó a Sandra Leiturga, eu fazia as coisas acontecer milagrosamente. Por que de 2015, 2016 ela acontecia de forma mais lenta? Por que a mesma lei
não estava mais acontecendo na mesma velocidade. Se eu estava melhorando, se eu estava me integrando, tendo mais consciência, então, olha só, eu fui descobrindo que ela mudou de endereço. Que a lei da atração, todas as leis estão sendo realocadas, elas mudaram de endereço. A gente está sofrendo uma transformação, uma transmutação universal. Por isso que todo mundo está perdido, depressivo, com medo, porque as coisas não estão mais acontecendo, as pessoas estão desesperançosas. Então, Sandra Liturga, para responder para você e para quem está assistindo, eu quero dizer para vocês o seguinte, que não vai mais acontecer as coisas como aconteciam antes, de uma forma mais natural, mais amorosa, mais lenta, mais meditação, mais Buda. Não. Agora você tem que estar acelerado, mais alegre, vibrando as tuas moléculas um pouco mais acima. Tá? O mundo está requerendo esse outro lugar. Como é que tá para vocês aí? Vocês estão entendendo? Então a velocidade para te manifestar algo mudou, tá mudando. Se tu continuar na quarta dimensão, na dimensão das sensações, da esperança, não vai acontecer mais. Pode acontecer, mas com muita lentidão. E tu vai desistir. O que acontece agora? E aí, Sandra, quanto mais tu vai subindo e acelerando, e quando eu falo acelerando, é a integração de corpo, mente e espírito e superconsciência. Quanto mais tu vai integrando isso, mais resultado tu vai ter e mais rápido vai acontecer. Prestem atenção. Quantas pessoas tem nessa live agora? 20. Gente, prestem atenção que eu vou falar que isso aqui vai estar no acesso. Quando eu falo que vai estar no acesso, eu vou falar bem mastigadinho. Vocês vão ter um e-book para acompanhar, porque isso aqui vai transformar a vida de vocês, como está transformando a minha. É muita informação. Escutem o que eu vou falar para vocês. Prestem atenção. As coisas mudaram de lugar. Tem que acelerar na matéria. É dimensional o negócio. Tem que acelerar na matéria para te integrar com a tua superconsciência. É como se agora nós estamos numa nova era que todo mundo ganhou o acesso à superconsciência. Acabei de me arrepiar, olha aqui. Olha aqui. Todo mundo ganhou o acesso à superconsciência. O mundo inteiro está ascendendo. E todo mundo ganhou um bônus, que é o acesso à superconsciência, um bônus. As pessoas que ainda estão apagadas, estou arrepiado, ó, não entenderam isso, não viram isso. Todo mundo ganhou esse bônus, que é a superconsciência, que é um crachá, um bônus para a gente poder ascender para a camada nova que vai ser construída aqui na frente. Então, as coisas, elas acontecem num tempo. Cada camada de realidade acontece no tempo. Eu vou falar de novo, isso vai estar dentro do acesso. Na terceira dimensão, por exemplo, em Moçambique, eu já falei isso, em Moçambique, tudo lá, as pessoas, o medo, o governo, moeda, prédio, tudo está na terceira dimensão, terceira, quarta dimensão. Lá na Moçambique, o dia tem 24 horas cabe dentro de 24 horas. Na quarta dimensão, ou tipo na quinta dimensão, em Dubai, lá 24 horas cabe 22 horas cabe dentro de 24 horas. O dia lá é mais curto. Lá existe uma outra aceleração. A riqueza, o acesso das pessoas. Alguém já viajou para os Estados Unidos, que está aqui nessa live? Quando tu viaja para os Estados Unidos para um lugar de mais acesso, tu sente até o ar mais leve, as coisas fluem de outro jeito. Tu te sente... Por isso que a tua mente, tu diz, eu expandi quando eu viajei. Claro, tu acessou uma camada diferente, num lugar diferente. E tudo está físico ainda. Onde é que eu quero chegar? Que já existem pessoas que estão vivendo na sexta dimensão. Em carne. Só elas não estão sendo todas elas acessadas por nós. Eu sei que é louco isso. Mas onde é que eu quero chegar? Que cada camada tem um tempo. Cada camada existe um tempo. Na camada 5.5, que eu fiquei mais de um mês, e eu estou agora migrando, durante o dia eu dou uma saída, não estou conseguindo ficar nela às vezes, porque a tendência da mente é voltar a tendência da gente é voltar para a mente. A mente é o pior lugar para se ficar hoje em dia. Então na dimensão 5, por exemplo, quando as pessoas que estão na camada 5, na dimensão 5, as realizadoras, o dia delas tem 20 horas. Elas conseguem fazer tudo que uma pessoa faria em 24 horas, a pessoa consegue fazer em 20 horas. O que acontece com essas pessoas? Elas têm hiperfoco, são focadas. Eu vou dizer para vocês como é que a gente se sente. Quando tu tá expandido e com uma superconsciência,
tu não tem mais paciência para estar olhando o Instagram, olhando a vida dos outros, se preocupando com o que os outros vão falar. Existe um hiperfoco nessa camada. A gente fica focado só no que cria. É um foco laser na gente, nos nossos sentimentos. E isso faz reverberar muita leveza, muita alegria. E junto com essa onda, tu acessa as coisas com mais rapidez. E não importa o tamanho. Tu começa a arrastar realidades de coisas, de pessoas, de conexão, que é surreal. É como se fosse milagres. Tu começa a ser provedor de milagre. Agora onde eu tô acessado. Tô na 5ª dimensão. Quando eu comecei essa live, em algum lugar eu tava, que eu não tava aqui presente, e foi com interferência do Instagram, eu tava perdido. Olha que louco. Essa live vai ficar gravada para eu ver depois, porque eu tava num lugar que não... da mente, onde todos vocês, a maioria das pessoas estão. Por isso que a gente não consegue fazer as coisas acontecer no nosso dia a dia. Por isso que eu não consigo transmitir uma ideia, fazer uma live, como eu tô agora, integrado, inteiro com vocês. Eu tô acessando vocês e vocês estão me acessando. E eu tô acessando a minha superconsciência. E eu falo para vocês que eu vou ensinar muito isso no acesso, que é o lugar, gente, um e-book, falando passo a passo, porque é uma receita, é um modo de fazer, de operar, porque eu fiz tanto isso, eu paguei caro, que eu quero dizer que eu larguei tudo, larguei de trabalhar, eu comecei a trabalhar, não estou pedindo para vocês fazerem isso, mas eu criei o Artesão Chocolate, que me dava de 2 a 3 mil reais por mês, trabalhando 10 horas por semana, justamente para eu ter um aporte financeiro, além das minhas outras rendas, para eu poder experimentar, fazer meus protocolos, viver de verdade, porque eu não estava satisfeito com... Por que a lei da atração não estava funcionando mais do jeito que funcionava para mim? Se eu estava fazendo tudo certo, se eu estava indo pelo coração... Como é que tem uma pergunta aí? Não. Tem. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Existe um atalho... Quantas pessoas tem na live? 19. Gente, existe um atalho, preste atenção... Existe um atalho que faz eu ascender de camada de dimensão. É sobre dimensão. Elaine Orives também eu vejo falar sobre isso. E é porque ela atingiu uma verdade. Hélio Couto também fala sobre isso. Gente, as dimensões, todas as dimensões são necessárias. E as dimensões são as camadas ilusórias de realidade. Vou falar de novo. Se não existisse mais as camadas de realidade, elas são sutis, elas são de ondas, de energia. Se Deus tirasse todas as camadas de realidade, Deus só teria um dia de vida. Toda a eternidade cabe dentro de um dia de Deus. Olha que louco. Se Ele tirasse todas as camadas de ilusão da realidade, Deus teria só um dia de vida e a gente não existiria. Alguém aqui já assistiu o filme Lucy? Lá tem consciência. Quem criou aquele filme acessou consciência. Tem muita consciência nesse filme, eu adoro esse filme, Lucy. Se você não assistiu ainda, é com a Scarlett Johansson. Gente, Lucy, tem um trecho lá que ela fala assim, gente, o cientista que fala sobre a evolução do ser humano e da mente, ele fala assim, tá, mas qual é que é a medida de escala da vida? O que é a vida? Ela falou assim, pega um carro, põe num lugar e acelera na velocidade da luz um carro. Esse carro vai desaparecer. Por quê? Ele não vai existir mais, ele desaparece na velocidade da luz. Então, ela fala o seguinte, se não existisse o tempo, o arrastar do tempo, essa dimensão arrastada do tempo, a gente não ia existir. A gente não ia conseguir existir em matéria. Então, para a gente poder ser vivência, experiência, energia de amor e vivência e experiência, para Deus experienciar a gente, se não existisse o tempo, a gente não ia existir. Não ia existir nem o dia de Deus. Deus não ia existir também. Então Deus criou tudo. Isso é muito louco. E no acesso eu vou contar essa experiência para quem tiver no acesso. Quem tiver disposição de dizer assim... E olha só. Quem comprar o acesso de mim e depois de 2 dias não sair transformado e quiser o dinheiro de volta, eu vou devolver cada centavo. Porque tudo que eu acessei, eu não posso trazer nas lives tudo que eu acessei. Porque, gente, é muita coisa. As pessoas não vão acessar. Então, a pessoa que tiver assim, ó, não, eu tenho consciência e eu vou pagar para acessar isso aí. Eu tô a fim de pagar isso porque eu quero esse acesso. A pessoa vai entrar lá e eu vou mastigar para ela tudo que eu tive, que eu passei, que transformou minha vida e que está transformando. E depois, quem estiver lá no acesso, vai ter acolhimento, vai ter um pós
Porque, cara, a gente vai ficar bugado, as pessoas ficam. Sharon, tu não ficou bugada? A Sharon participou do processo da minha iluminação, da minha ascensão, dessas consciências que eu tive. E ela ficou bugada, ela teve curas, ela chorou, Então, quem comprar o acesso, quem participar desse curso comigo, que eu vou lançar agora, dia 1º de junho, essas pessoas vão ter um pós-curso, depois de uma semana, um acolhimento, eu vou dar. Porque a tua vida vai se transformar. Vai cair muita ficha, tu vai entender muita coisa sobre a realidade, sobre a vida. E olha só, é muita coisa. Então, voltando aqui sobre isso que eu falei, é preciso ter as camadas de realidade para existir os processos. Vocês compreendem? Tem alguma pergunta? É. Gente, é muita consciência. Eu atingi um lugar de iluminação onde eu recebi tanta consciência que tinha alguns momentos que eu falava com a Sharon e que eu recebia diálogos e tanta riqueza de vocabulário e consciência que não era eu. Tava assustador, entende? Pode fazer pergunta. A Tassiane Bezerra perguntou: cara, eu sinto que estou com muita energia nas minhas corridas. Você acha que é consequência da quinta dimensão? Olha só, gente. Eu vou falar pra vocês, pra cada um que tá nessa live, essas mais de 15 pessoas, 19, não sei quantas tem aqui, que eu não consigo ver porque eu tô na webcam. Quantas a gente tem aí? 19. Gente, olha só, presta atenção. Não é um novo tempo, nós estamos num novo tempo. Eu sei que eu não tenho informação aqui que eu não posso passar agora. No acesso, só no acesso eu posso passar. Porque quem tiver lá no acesso vai tá me pagando para ouvir. Vai dizer, Jair, eu tô pagando, eu quero ouvir tudo. E se é isso. O que acontece sobre essa tua pergunta? Não vai, daqui a um tempo, as pessoas não vão mais acessar consciência e energia e criação e manifestação se elas não tiverem integrada de corpo, de saúde, de leveza com a mente. Deixa eu falar para vocês. Está sendo feita uma atualização mundial de criação de planeta. Vamos falar agora de interplanetária. A gente está tendo um acesso, a gente está ascendendo, o mundo está ascendendo e está sendo criada uma nova realidade. Essa nova realidade, 5.5, que vai virar 6, já está acontecendo. No acesso eu vou dar isso para vocês. Então, é como se a gente tivesse tudo sendo realocado. E o nosso corpo físico também precisa ser realocado. A gente precisa de mais leveza, mais saúde física e energética. Muita saúde física e energética. As músicas, olha só o que eu vou falar para vocês. No mundo inteiro há mais de 10 anos, e agora nos últimos 5 anos, estão sendo acessados pessoas, artistas, criadores de conteúdo. Eu, por exemplo, músicos, DJs, com essa nova ferramenta, com essa nova aceleração, através de músicas, de consciência. Por exemplo, sabe a música trance? Essas músicas trance? Essas músicas, elas agitam molecularmente as nossas células. As nossas células estão sendo transmutadas, nosso corpo estão sendo transmutadas. E essas músicas mais aceleradas, de alegria, elas têm uma informação, elas têm uma comunicação com as nossas células. Olha que louco. Então, superconsciências interplanetárias que estão aqui para nos ajudar. Vejam se isso procede para vocês, porque eu recebi essa consciência. Eu já passei ela subliminarmente em alguns conteúdos meus. A gente está recebendo superconsciência interplanetária para nos ajudar nesse acesso, nessa ascensão, porque a gente não vai ter uma intervenção e uma ajuda interplanetária se a gente não ascender em corpo, mente, tudo isso junto, em superconsciência. Então, é como se o mundo inteiro estivesse recebendo um novo acesso, um bônus de superconsciência. Vocês percebem isso? Se vocês não perceberem, eu quero que vocês anotem isso como um exercício. Você vai encontrar, a partir de hoje, amanhã, essa semana, um jeito de você praticar algum esporte. Depois, eu vou gravar pro acesso, a gente vai gravar, estou gravando, as meditações de Osho, que elas são ativas. Tu não fica em lótus e tu não fica deitado. Tu faz ela se movimentando. Tem, por exemplo, a meditação do coração, do chakra do coração. Para frente a gente fala sobre o nosso momento presente, sobre os nossos anseios, sobre os nossos sonhos. Para os lados são as nossas relações, nosso relacionamento com o dinheiro, com os pais, com os amigos, com o namorado, novas relações com tudo. Para trás é nosso passado, nossos traumas, os nossos ancestrais, as nossas ancestralidades.
Então, isso é um jeito de meditar. Tu fica num estado de presença e de meditação. Isso tudo eu vou trazer lá no acesso. Vou gravar, vou dar para vocês, para quem sair do acesso, continuar praticando. Outra coisa, vai chegar o tempo, eu já afirmei para vocês aqui, que eu vou produzir conteúdos diários, eu fazendo yoga e passando consciência para vocês. Por quê? Porque a gente está fazendo isso todo dia. Então eu quero também marcar um horário com todo mundo, que seja bem cedo, para isso virar prática dentro da vida de vocês. Porque, gente, quem não seguir, não acordar fisicamente, acelerar fisicamente nesse mundo dimensional que está entrando, você vai adoecer. As pessoas todas estão adoecendo, elas estão adoecendo. A depressão, vou falar para você, que mais de 50% da depressão ela é fisiológica. É a ausência, é a má alimentação, é as intoxicações que a gente teve ao longo da nossa vida, da industrialização dos alimentos. E é muito fisiológica a depressão, é fisiológica. 50% da depressão também é fisiológica. Eu não estou aqui falando da patologia, eu não sou médico, mas eu já recebi esse acesso também muito antes. Quando você quando você agita teu corpo, você produz serotonina, ocitocina, essas substâncias que são remédios para a mente. Esse prazer que você recebe, ele é antidepressivo. Por isso que a gente vai e a medicina vai buscar fora o que já está dentro. Era para a gente estar produzindo isso dentro da gente. Então quando eu falo para vocês que as pessoas vão descer cada vez mais, a gente está entrando numa era onde eu aqui acendi, tem mais pessoas acendendo, vocês que estão aqui interessados em ouvir isso e que está fazendo sentido para vocês, é porque também vocês serão essas pessoas como eu, vocês vão trabalhar igual eu, acendendo outras pessoas. A gente está numa era que a gente vai precisar acender outras pessoas. Vocês percebem isso? Então, vocês precisam cuidar urgentemente do corpo. Porque essa nova era, esse novo lugar de aceleramento, é onde tudo vai se criar com mais facilidade. É na quinta dimensão, sexta dimensão, 5.5. Onde a novo endereço da lei da atração está. Gente, eu sei que é louco isso, mas eu estou acessando, eu estou nesse lugar. Vocês compreendem? Eu quero trazer isso para vocês. Então, tudo que eu vivi, atravessei e acessei, é muita coisa. E eu passar aqui para vocês não faz sentido. Muita gente também não vai acessar. Só quem tiver a disponibilidade e a vontade, dizer, não, eu quero ouvir tudo, Jair, tudo que tu quiser passar. É só isso que vai fazer sentido para vocês. Então eu estou aqui preparando vocês. Eu estou dando o conteúdo que vai ter dentro do acesso. Para mostrar para vocês o que eu acessei. Eu quero dar tudo que eu puder aqui dentro. Aqui, de alguma forma para vocês. De uma forma que não pareça esquizofrênica. Porque na minha própria vida, vocês vão ver, já estão vendo eu mudar. Eu mudei dos últimos 30 dias para cá. A minha vida toda mudou. Por exemplo, antes eu tinha medo de ser essa pessoa que eu estou sendo. Essa ferramenta que mostra, que exerce a função de ajudar pessoas. Eu tinha medo. Eu acessava, igual vocês. Eu acessava em alguns momentos da vida, da semana, do dia. Ainda bem que eu registrava no YouTube. E depois eu tinha medo dessa responsabilidade que eu podia ter. Tem alguma pergunta? Tem. Vocês percebem? A mensagem que eu recebo é a seguinte. É para eu acender o máximo de pessoas possíveis com esse acesso que eu tive. É como se eu tivesse recebido uma chave e se eu ficar com ela guardada, eu vou pagar caro por isso. Não com a minha vida, mas por omissão, por ser omisso. Então, e a vida aqui nessa 3D, 4D, ela não é feita só de energia. Como eu falei, eu não posso chegar no mercado e falar, gente, lá para a moça do caixa falar, ó, eu tenho acesso à riqueza do universo, receba, eu vou pagar minhas compras com a minha energia. Não! A gente precisa acessar todas as energias, a gente precisa materializar a riqueza através de quantificação de dinheiro. Então, para eu poder aqui me dedicar para vocês, ter uma internet, ficar 24 horas trabalhando em função como ferramenta, eu preciso me alimentar, pagar meus boletos, pagar minha energia. Então, eu preciso cobrar sobre esse trabalho, sobre esse acesso, que foi muito tempo de renúncia da minha vida. Eu podia ser um executivo, estar com a minha conta recheada de dinheiro, com meus status, pensando só em mim. Mas não, eu abdiquei de tudo isso porque eu estava atrás de uma verdade e eu encontrei essa verdade. E agora eu vou cobrar esse acesso. Eu tenho tanta informação, gente, para dar, são mais de um acesso. Porque tem temas que talvez eu vou dar só para pessoas que já estudaram mais, que acessaram mais, que tu não consegue acessar.
Eu mesmo falo com a Sharon às vezes e ela diz seguro que eu não estou processando ainda, não acessei. Vocês percebem? Eu tenho que ir passando o que seja efetivo na tua vida, que transforme a tua vida agora, como tudo que for segredo agora para te revelar, para te olhar para a vida de uma forma mais encorajada, para dizer, uau, sobre isso, é tudo ilusão mesmo, isso que o Jair está me falando tem sentido, isso que eu vou olhar eu vou exercitar isso que o Jair falou. Porque a pessoa que fizer o curso comigo vai ter todo o acesso, vai ter todas as dinâmicas que a gente vai trabalhar dentro, vai ter terapeuta nos ajudando, porque vocês vão chorar muito, vocês vão ter acesso, a gente vai ter que baixar as barreiras para vocês receberem, e eu vou ter que dar um acolhimento para vocês uma semana depois. Porque vocês vão ficar num espaço vazio, numas noia, nos medo, num lugar bem louco. Tu não ficou, Sharon? A gente fica, a Sharon ficou. Então eu vou ter que dar esse suporte para vocês depois. E isso eu vou fazer, é um senso de responsabilidade. Então, por que aconteceu tudo isso? Eu fiquei há 40 dias nesse lugar e eu tive que ficar implementando, executando para transformar isso em método. Porque eu não posso chegar aqui e vomitar tudo na cara de vocês. Vocês nem vão acessar e ainda vão achar que eu tô louco. É 9 horas, só tem 2 perguntas pra te fazer pra gente poder encerrar. A Patrícia Ferreira perguntou, Jair, e quando uma pessoa era normal e de repente não é mais normal, fica esquizofrênico a ponto de precisar de remédio para dormir ou ser controlado? Isso aconteceu com a minha irmã de 7 anos. Olha só, a Patrícia perguntou? Olha só, quantas pessoas tem na live? 18. Gente, olha só o que eu vou falar pra vocês. Quando eu tive o acesso, me foi apresentado, eu tive o acesso assim, o seguinte, eu vi que todo mundo tem uma auréola, ela dilata, ela é a nossa superconsciência. Nos esquizofrênicos, me foi mostrado, porque eu tenho um irmão que tem esquizofrenia, olha só que interessante. Ela é uma antena que ela vai até a 10ª dimensão. Então, por isso que o esquizofrênico ele fica confuso. O esquizofrênico ele não é louco, ele é uma pessoa especial. Ele é uma pessoa, deve ter uma função para essas pessoas que nascem assim. Mas eu não sei no teu caso, Patrícia, se foi diagnosticado que ela tem esquizofrenia. Porque eu vou te falar o seguinte, a ciência não sabe muito sobre a esquizofrenia. Olha o quanto eu acessei que posso ajudar a ciência. A ciência, ela fala que a esquizofrenia pode ser congênita ou pode ser de um grande trauma da formação no parto. Ou alguns traumas depois da infância. Então, se a tua irmã ela teve algumas crises, geralmente a crise não é forte na infância. A criança tem uns traços de esquizofrenia, ela vê algumas coisas a mais. Essa pessoa é especial, ela acessa todas as dimensões. Só que ela não acessa em camadas circulares como a superconsciência que a gente tem. Quando a gente atinge a superconsciência. É uma antena, então ela vai acessar ao mesmo tempo todas as camadas de velocidade e de criação. Por isso que a pessoa ela vê coisas, ela ouve vozes, porque ela está acessando todas as dimensões ao mesmo tempo. É louco isso. Para a mesma pessoa, olha da onde eu tirei isso. Por isso que é muito acesso, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar especialistas para falar sobre tudo isso. Isso é um assunto que também é muito acesso e não traz uma efetividade aqui, mas para te responder, eu tive acesso que as pessoas autistas, elas têm o Jarvas dela, a superconsciência dela deitada para frente. Então elas também vê tudo na forma vertical. Por isso que ela tem medo que ela vê o mundo dela, quer ficar fechada. Porque ela vê tanta coisa que deixa ela confusa. Então, eu não sei se é o diagnóstico da tua irmã sobre a esquizofrenia. A irmã dela cometeu suicídio há 7 anos atrás. Ah, ela entendi. tinha 28 anos. Ah, tá. Agora sim. Agora a pergunta tá certa. Olha só, o esquizofrênico, ele tem uma superconsciência. Gente, eu tenho um irmão esquizofrênico. Eu cuidei dele 7 anos. E quando ele esteve comigo, eu dediquei toda a minha vida com ele. Eu cheguei a ficar codependente. Eu sei o que é esquizofrenia. Eu fiquei codependente. Eu tirei a minha qualidade de vida para dar a qualidade de vida para ele. O que é o esquizofrênico? E a maioria dos esquizofrênicos, eles tiram a sua própria vida. Por quê? Porque eu me arrepio aqui, ó. Olha como eu tô arrepiado. O esquizofrênico, ele tem uma superconsciência, só que ela é antena até a 10ª dimensão. Então ele vê de verdade, ele consegue atravessar o tempo, ele vê coisas antes que a gente. Só que ele vê tudo tão vertical, tão numa antena só, não é superconsciência, que não completa as informações para ele. Você compreende?
Muitas vezes tu vê um esquizofrênico falando algo que tem sentido, mas só que é tão louco que tu não alcança. E é esquizofrenia. Vocês entendem? Todo esse acesso que eu tive, de certa forma, é um tipo de esquizofrenia. Só que ele está em superconsciência dilatada, harmônica. Então eu consigo integrar tudo isso. O esquizofrênico não, ele tem uma antena reta que vai até lá, então ele não consegue explicar as coisas, ele fica fora. Só que a alma dele é tão pura, tão boa, os esquizofrênicos são tão especiais, que ele só tem esse tipo de antena porque ele tem o coração mais puro do planeta, são os deles. O deles e dos autistas. Porque eles não vivem pela mente consciente. É como se eles fossem, quando eles estão na esquizofrenia, na antena deles, eles fossem criança para sempre. A pureza de uma criança para sempre. Pode notar, a Patrícia já viu a irmã dela assim. Quando ela está em crise, ela tem às vezes uma pureza de uma criança. Como também tem a maldade de um ser possuído. Porque ela acessa outras consciências que não são dela. Gente, isso é muita consciência que eu estou passando para vocês. Só ela conversava com pessoas que ninguém via. Viu, gente? É isso. Eu tô arrepiado, olha aqui. O esquizofrênico é uma pessoa tão especial e ele deve... Os esquizofrênicos, eles devem ter uma função nessa terra. Eu penso, eu recebi isso de alguma forma, eu vou ver isso. Que ele é como se fossem os nossos sentinelas do planeta. Eles cuidam da terra, assim como os autistas que cuidam pra gente, como se fossem soldados. Mas a gente não está nessa evolução. Então o que a gente faz com os esquizofrênicos e com os autistas? A gente remedia eles com droga para cortar todas as realidades deles. Porque a psiquiatria, ela já domina as realidades, todas as realidades. E na psiquiatria, quimicamente, ela entende que se tu tomar um Propofol, qualquer outro remédio, tu vai fechar canais de consciência na pessoa. Tu vai deixar ela lerda, apática. E é assim que funciona. Então esses seres super... Era pra ciência estudar esses caras. Mas ninguém recebeu essa super consciência para entender que eles têm uma antena que vai em todas as dimensões. Como é que faz tudo isso? Eu recebi toda essa consciência e eu não sei nem o que fazer com isso. Muito pro futuro, de repente eu vou chegar até a ciência, eu vou trabalhar isso. Não posso estar abrindo isso também porque é muita esquizofrenia. Mas para vocês terem uma ideia do quanto eu sei de quanta coisa. E eu tô aqui passando para vocês só o que efetivamente vai ajudar vocês na vida de vocês hoje. Vocês percebem isso, do quanto que eu acessei que eu posso ajudar as pessoas? Então, geralmente, o esquizofrênico ele tem tanta consciência e tanta pureza que ele fala assim, nossa, por que eu recebi esse castigo de ver tanta coisa que as pessoas não veem? É uma tristeza tão grande na pessoa que ela fala, nossa, no momento de sanidade dela, ela quer tirar a vida dela. Porque é muito angustiante ela ver as coisas, tudo esse acesso que ela tem em vertical, que ela se sente sozinha. Então, geralmente, o esquizofrênico ele tira a sua própria vida. O meu irmão, eu agora entreguei para um outro irmão para eu poder retomar minha vida de volta e fazer tudo que eu estou fazendo agora e que está requerendo. Eu entreguei ele em novembro do ano passado. Então, eu fiz toda uma transição amorosa, preparei os meus irmãos para ter ele de volta e ele está super bem. Mas eu sei que todo esquizofrênico ele tem muita espiritualidade. São seres hiper avançados em consciência. Só que a ciência não quis tratar, não quis entender tudo isso. Então é mais fácil deixar eles se entorpor, tirar as camadas de consciência todas deles. Vocês percebem isso? Alguma pergunta? A Simone Aparecida perguntou aí quem tem Down. Então, Down já não... Essa informação do Down eu já não tenho essa informação para dar para vocês. Em acesso agora para te responder. O Down ele não tem nada a ver de consciência. O Down ele é muito puro. Ele tem Jarva redondo, iluminado igual ao nosso. Ó, essa consciência eu recebi agora. O Down ele parece que não tem maldade. Ele não tem maldade. Olha só, acabei de me arrepiar, olha só. Esse teu requerimento que tu perguntou agora eu acessei agora. Igual quando eu estava falando com a Sharon sobre não sei o que do esquizofrênico, eu acessei na hora, chorei, me emocionei, porque eu vi na hora a antena dos esquizofrênicos, que é do meu irmão, né? O Down ele tem a mesma auréola, até mais dilatada que a nossa, iluminada, é um anjo. O que ele tem é código genético, então é a formação genética. Que também, sabe por que um Down é? Estou recebendo essa consciência agora. Ele
todos os Downs, eles imploraram para ter uma segunda chance de vida aqui na Terra. Que louco isso. Eles imploraram para ter uma segunda chance de vida aqui na Terra, e eles vêm nesse formato. Porque em algum lugar, em outro tempo, eles se desligaram. Eu vou falar para vocês uma coisa, que eu não deveria falar isso, eu acho. Sobre desligamento. Não, né? Ó, a Sharon é minha portadora aqui, minha aterradora. Eu recebi tanta consciência que tem informações que, se eu passar para vocês, vai dar choque em vocês. Entendeu? Então eu não vou passar isso. Mas os Downs, eles foram consciências em outras vidas, que eles optaram em se desligar, tirar sua própria vida, e depois, quando tu te desliga em consciência, aqui em físico, aí tu vai pra tua superconsciência e tu fala, que merda que eu fiz? Nossa, da minha existência total, essa fração de vida é tão pequenininha, era pra eu cumprir isso, e agora o que eu faço? A pessoa daí tá na superconsciência, na eternidade, ela quer voltar, e ela aceita vir em qualquer formato, e ela aceita vir no formato pureza, down, pra cumprir alguma coisa que ela não cumpriu. Isso é a consciência que eu recebo agora. Essa é a consciência que eu recebo agora. Eu não posso falar mais sobre isso, e talvez seja tema de um acesso 2, acesso 3, porque o lugar que eu atingi, gente, ele é esquizofrenia pura. Eu sei que eu não tô louco, não tô esquizofrênico, porque eu recebia... Cara, teve dias que eu me senti o próprio Cristo, não o Jesus Cristo, o Cristo, falando palavras da Bíblia. Eu ainda falava pra Sharon, nossa, Deus, por favor, não quero ser pregador, eu não quero. Isso não deu certo, eu não quero. Não é desse jeito que eu quero fazer. Então, é tudo muito delicado, sabe? É muito delicado. Eu tenho receio de fazer lives no Instagram, justamente porque eu sei que tem gente lá que não vai alcançar isso que eu tô falando. Eu vou ter gente lá que não vai alcançar. Então, talvez seja por isso que eu fico todo receoso de ficar... Não sei, eu tenho que ver pra isso. Por que isso acontece? Estamos encaminhando então pro fim, né? Gente, eu quero falar pra vocês o seguinte. Quantas pessoas tem na live? 16 agora. Ó, essas pessoas que estão na live presentes agora, escrevem agora no chat, muito aí, assim, ó. Eu quero mais consciência. Jair, eu quero mais consciência. Por quê? Escrevam muito no chat. E depois que eu encerrar essa live, eu quero que vocês escrevam também nos comentários. Eu quero mais consciência. Porque amanhã eu vou voltar aqui e vou fazer mais, falar mais sobre acesso, falar mais sobre consciência. Já tem um título, uma programação. Amanhã eu já tenho uma programação de live. Ela já está lá programada. Eu quero que você vá no meu canal. Você vá lá nas lives. E você ative as notificações da live. Para você não esquecer. Tá bom? Para você não perder a live de amanhã. Amanhã é sexta-feira. Eu vou fazer live. Sábado eu vou fazer live de novo. Domingo eu vou fazer live de novo. Segunda vai ter live. Terça vai ter live. Dia 1º de junho, prestem atenção, vocês 19 pessoas é o que requer agora e as que vão chegar depois. Eu vou deixar também. Dia 1º de junho eu vou pegar todos vocês e as pessoas que estiverem disponíveis. Eu vou botar na sala de um Zoom, vou dar um link para vocês, a gente vai conversar dentro de Zoom. E lá eu vou dar uma amostra grátis do que vai ser o acesso. Lá eu vou me abrir para vocês, só para quem requer, só para quem eu estiver vendo o rosto, estiver me vendo. Eu vou falar tudo sobre o acesso, as minhas ideias, vou falar todas as dinâmicas, o que vai ter dentro do acesso. E lá dentro eu vou falar para vocês tudo que vai acontecer dia 1º de junho. Então, já olhem nas suas agendas aí para não ter nenhum compromisso para dia 1º de junho, porque eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar. Eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui querendo tirar dinheiro de ninguém. Eu estou querendo dizer aqui que eu estou num passo da minha vida, que eu acessei um lugar e que eu preciso fazer isso, eu já estou pronto para fazer isso. Eu fiquei 30 dias, gente, 30 dias me integrando e construindo e criando todo dia, dormindo 4 horas por dia, porque eu estava num acesso, criando tudo isso e vendo como é que eu vou passar isso. Deus me dá luz para eu passar isso da forma mais responsável possível, para ajudar efetivamente a curar pessoas. Então, o pessoal está escrevendo aí nos comentários, escreva, eu quero mais consciência, hashtag eu quero mais consciência. E aí, se você achar que cria, eu quero que vocês que estão aqui printam essa live, mas printam com um rostinho bonitinho, printam pra mim e vão lá nos stories, no seu stories e marque meu nome. Pega essa foto, esse print, marque meu nome nos stories, não precisa ser no seu feed. Marca nos stories. Quanta consciência, você vai botar hashtag quanta consciência, tá bom?
Anota até aí. Hashtag quanta consciência. Então vamos fazer um print? Quem puder, isso vai também fazer as pessoas de amanhã vir para essa live. Quanta consciência. Hashtag quanta consciência. Como é que eu tô aí? Tô bem? Sharon? Tá lindo. Na foto? Gente, me printem. Quem quiser me ajudar e colaborar, porque eu dei gratuitamente para vocês esse conteúdo. Então vocês vão estar me ajudando. Vamos printar? Me printem. Escrevam quanta consciência. Hashtag quanta consciência. Vai lá nos stories e bota. Me marca e bota quanta consciência. Que aí eu vou remarcar vocês. E vou botar a live de amanhã pra gente fazer, tá bem? Quanta consciência ou mais consciência? É hashtag. Eu quero mais consciência. É quanta consciência. No print, quanta consciência. Tá bom? Vão lá e botem quanta consciência. E eu quero, depois dessa live, pensar o porquê que eu me perco, por que eu fico num lugar da mente, na mente, quando eu faço a live pelo Instagram. Isso eu queria entender. É a terceira vez que a gente tenta fazer pelo Instagram. Gente, a gente tenta fazer pelo Instagram e não consegue, né? E acontece alguma Existe uma coisa interferência que... energética pelo Instagram. Eu vou entender, vou olhar melhor pra isso. Eu agradeço cada um de vocês. Escrevam muito no chat aí quanta consciência. Me printam e me põem lá, me marcam, tá bom? Eu estou encerrando aqui. Eu também estou cansado. Eu trabalhei, eu fiz atendimento hoje. Eu destravei pessoas para eu poder estar energeticamente aqui nessa live. Vocês acreditam que eu estava moído de cansado e eu fui correr. Eu acelerei e energeticamente eu estou aqui novo para vocês. Olha que isso eu quero ensinar lá no nosso acesso. Como é que eu faço para me recarregar durante o dia de energia? A gente acelera e a gente faz mais com muito menos. Eu ponho 2 dias dentro de um dia fazendo mais. Com aceleramento, com energético, de consciência, de corpo. Olha quanta consciência eu posso fazer. Porque eu não estou mais na mente, eu estou fora da mente, estou na superconsciência. Todo mundo ganhou um bônus nessa última era, que é o acesso à superconsciência. Deus nos deu um atalho e falou, gente, parem, chega de igreja, chega de falar subconsciente, me acessem o quanto antes, isso é energético, é urgente. E ele está acendendo pessoas, e vocês vão ser acesas, para a gente acender mais pessoas. Olha que lindo isso. Eu me despeço aqui com muito amor de vocês, tá bom? Pode desligar então, Sharon. Um grande beijo no fundo do coração de vocês. De verdade, para quem me iniciou desde o início da live até agora, e ficou até agora, eu te honro por isso. Eu te honro por isso. Para você que ficou desde o início da live, vendo eu todo atrapalhado, na mente, fora da consciência, e vendo eu encerrar agora totalmente conectado com a consciência. Eu agradeço toda a tua paciência e todo esse acesso, para você ver que não é fácil. É um lugar que tem que estar treinando sempre, e eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Um grande beijo no fundo do coração de vocês. Tá bom? Um grande beijo.